E é com muita alegria que a gente começa hoje mais um Pode Ser Você, Histórias que Inspiram. Na verdade, esse é o podcast onde as histórias são contadas em vida. Por mais que a gente queira fugir desse lugar, todo mundo tem uma história incrível para contar. Eu posso ter certeza que a tua história, talvez, você não faça ideia. Porque a gente, quando olha para dentro da gente, da nossa história, a gente não faz ideia o quanto ela pode transformar a vida de outras pessoas. E eu ali, há quase 30 anos, ouvindo histórias, sei bem quantas vezes eu me emocionei e desejei que as histórias pudessem ser contadas e inspirasse o maior número de pessoas. E aqui a gente começa hoje com mais uma convidada, Patrícia Lupe. Com muita alegria, bem-vinda ao nosso podcast hoje. E quero te agradecer pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui contando e que seja útil. Eu já te disse inúmeras vezes o quanto a tua história ela é inspiradora, ela é emocionante. E quantas vezes, né, eu comentei contigo que eu desejava, em alguns momentos, a gente pôde, em trabalhos em grupo, poder levar, difundir tua história. E hoje, é uma alegria que nesse podcast vai alcançar um número muito maior de pessoas, você poder contar um pouquinho de tantas histórias, né, que a gente viveu ao longo da vida. Eu queria que você pudesse trazer de esse número gigantesco de histórias incríveis e inspiradoras que você já viveu ao longo da sua vida. Uma das histórias que você acredita ser, de fato, disruptiva, impactante, que você gostaria de compartilhar aqui com toda a nossa audiência. Eu acho que o maior impacto que eu tive na minha vida foi quando eu me descobri com 46 anos homossexual. Tá. Essa foi, acho que foi o maior impacto para os outros e principalmente para mim mesma, porque eu nunca tinha me reconhecido dessa forma. E quando você fala, né, sobre não se ver nesse lugar, quando a gente pensa no rumo da história, a gente pensa nos desdobramentos que isso acontece, né? Assim, eu me descobri. E aí a pergunta é, e agora? O Exatamente. Que eu faço com isso? E a minha pergunta é, né, o que você fez com isso? Eu primeiro, quando eu descobri, quando eu me vi apaixonada por uma pessoa do mesmo sexo, para mim foi um choque, porque eu nunca tinha imaginado, talvez, viver tudo isso. E aí eu precisava falar para essa pessoa, e eu era casada há 23 anos, tinha 2 filhos adultos já, e foi comunicá-los dessa forma. Eu não sei porquê, se um dia eu entender porquê, vocês serão os primeiros que eu gostaria de explicar. Mas eu acho que não tem muita explicação, né? E foi... E como é que foi, né? Porque a gente, é um tema muito delicado, inclusive a gente sabe o quanto falar desse espaço que hoje tem tomado um grande lugar, né? Para falar da questão de gênero, mas eu acho que é um pouco além, no teu caso. E não só esse espaço, porque não é sobre se descobrir neste lugar, né? Ali no início da vida ou na adolescência, mas depois de constituir família, ter filhos, se descobrir apaixonada por alguém do mesmo sexo, sem nunca nem ter cogitado esse movimento. E aí compartilhar com pessoas que também, né, não podiam fazer a menor ideia dessa descoberta. Como é que foi lidar com os desdobramentos? Como é que eles receberam essa informação? Eu acho que é complexo, não é? Não existe fórmula. E aí eu precisava, de alguma forma, comunicá-los. Porque eu vim, assim, tem que contar alguma coisinha antes. Então, conta aqui para todo mundo. Eu sofri por 16 anos de síndrome do pânico. Fiz diversas terapias e nada me tirava daquela angústia, daquele... E eu digo que eu passei 16 anos sentada no sofá marrom, que era o meu lugar de refúgio, onde eu ficava.
me privei muito de muitas coisas. Foram 16 anos. E quando eu me vi apaixonada, eu comecei a ganhar uma coragem que eu não sabia de onde ela vinha. E, na verdade, aquela coragem vinha de dentro de mim mesma, de me ver naquela situação. Briguei muito comigo, eu achei que eu tinha enlouquecido. Passam diversas coisas na cabeça da gente. E aí, um belo dia, eu chamei o meu ex-marido, que hoje, por um acaso, é o meu melhor amigo, e sentei com ele e falei: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou apaixonada pela... Eu não sei se pode citar nome. Se você sentir à vontade. Pela Dani. E ele conhecia a Dani, era minha amiga de infância, ela era madrinha da minha filha e eu era madrinha do filho dela. E aí, é claro que todo mundo se choca, mas ele entendeu. E aí, na mesma hora, eu falei: eu queria que você estivesse junto para eu contar para os meus filhos. Eu não sei como explicar como isso acontece, porque não é algo que a gente tenha... Não é uma meta. Então, não existem... Você não percorre um passo para chegar ali no me apaixonei. Você se apaixona e aconteceu. E aí eu contei para os meus filhos. Claro que o meu filho sentiu, eu acho que sentiu mais por alguns aspectos que... Porque eu acredito que a gente tem as atitudes que a gente reconhece naquele momento. E cada pessoa reconhece de uma forma. Então, eu procurei ser o mais correta dentro do que eu reconhecia naquele momento. E ele deve ter reconhecido outros pontos, que eu fui falha, a minha filha também, o meu ex-marido também, todos, né? Num geral, a família ela é mais atingida numa hora dessa. Quando a gente fala do vizinho, é mais fácil do que falar da gente. E claro que cada um teve o seu impacto e teve que lidar com isso. Mas, assim, eu sou uma privilegiada nisso também, porque, no geral, eu fui acolhida dentro de casa por eles, né? Mas é um sofrimento, não deixa de ser. E eu falo que, né, para quem não sabe, a Patrícia é minha ex-paciente. Então, falando um pouquinho, né, vocês sabem que eu sou terapeuta ali, lá se vão mais de 20 anos em atendimento. E eu peguei, a Paty chegou para mim com a Dani, né, logo depois desse movimento ali, já fazia um tempo, mas para poder acomodar todas essas demandas. Então, eu acompanhei os bastidores dessa trajetória, né, não só delas, mas também de toda a dinâmica familiar. E eu comentava com ela, né, que não só a história era impactante, mas também a coragem, o posicionamento de lidar e todo o desdobramento familiar que aconteceu. Sim. E o meu desejo era poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Por isso que eu me sinto muito privilegiada por ela ter aceitado o convite, apesar do nervosismo, de bastidor, mas ela está aqui para contar um pouco, porque se você está impactada com essa história até aqui, isso é só o começo, né? Porque o desdobramento vai muito além. E aí, o que aconteceu depois que houve essa acomodação familiar, que você conseguiu se posicionar e conseguiu se enxergar encaixada, né, em você? Vem, acho que, duas questões aí que eu quero dar luz, né, em relação a essa descoberta e depois a decisão de compartilhar e assumir essa rédea da sua vida. Que primeiramente, como é que ficou? Você trouxe aí esse caminho de quase 16 anos adoecida no sofá marrom, né? E depois, como foi lidar com esse novo momento, que é uma vida antes e uma vida depois. Então, como é que foi esse desdobramento? Eu acho que foi depois que eu consegui me aceitar, porque eu acho que o que os outros pensavam naquele momento é o que menos, entre aspas, me importava. Porque, na verdade, eu me sentia livre de algo que eu achava que jamais teria cura. Eu sentia saudades de mim mesma.
Porque eu era uma pessoa alegre, extrovertida, e aí eu me fechei num casulo de tristeza, a qualquer momento eu passava mal e eu achava que eu ia morrer, e aí sai todo mundo correndo para o hospital e era só mais uma crise. Deixa eu só trazer uma questão que eu acho que é importante lembrar. É porque muitas vezes a gente associa, né, disruptura ou essa questão do casamento que terminou se desfazendo com uma relação ruim. Só que como é que era a tua relação com o teu marido até aquele momento? Não, a minha relação era excelente. Eu não tenho o que falar. Ele, para mim, foi a melhor pessoa do mundo. E hoje acho que se eu tivesse que ter uma relação heterossexual e escolher alguém para construir minha vida e ter meus filhos, eu não mudaria a pessoa. O problema não era a qualidade do meu relacionamento era excelente. Tanto que ele é seu melhor amigo hoje, né? Sim, convivemos todos os dias. Ele nunca foi um problema a nossa relação. O problema foi o tipo de amor que se tornou fraternal. E aí me conta, né? Conta aqui pra gente como é que foi esse movimento dessas duas questões, desse lugar do sofá pra vida e depois acomodar essa nova vida. Como é que foi essa transição? Então, foi assim, eu me sentia muito... Eu fiquei feliz, na verdade, porque eu consegui encontrar comigo de novo. Eu conseguia me olhar no espelho e me reconhecer. Coisa que eu acho que... Não que eu não me reconhecesse, mas eu não me via da forma com que de fato eu era. E para mim foi muito leve. Eu comecei... foi um processo longo. Assim, num primeiro momento eu olhava para mim e tinha um pouco de repulsa. Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a entender que isso eu já carreguei, já vinha carregando comigo a vida inteira. Só que eu nunca tinha percebido, nunca tinha me caído a ficha de pensar, eu acho que eu gosto de mulher, eu acho que a minha admiração por mulher é maior do que por homem. Eu acho que foi esse... Eu fiquei muito feliz nesse aspecto. Porém, né, quando eu fui conversar com a Dani, e ela também se viu apaixonada, eu acho que naquele primeiro momento, naquele primeiro impacto, a gente discordou um pouco. Ela preferia que a gente ficasse assim, amigas, mas que a gente não dissolvesse a nossa vida. Porque a Dani vinha por um processo já de uma doença, ela tinha um câncer no estômago, que recém-descoberto. Então, ela tinha muito medo de perder a família, de perder o apoio. Isso é importante. Ela era casada? Solteira? Ela era casada. Hétero? Hétero, como eu. Nós éramos amigas e irmãs. E, de repente, não sei, virou uma chavinha porque nunca, em momento nenhum da nossa vida, passou pela nossa cabeça que a gente pudesse um dia estar casadas. Nunca, isso nunca. Era a coisa mais louca que podia acontecer. Se alguém contasse isso para mim, 6 meses antes eu ia falar, não, você não bate bem, você não... Mas foi... E aí acho que ela tinha um pouco de medo disso tudo. E aí eu falei para ela, não. Então é o seguinte... Eu nasci de novo, eu me vejo hoje leve, livre, e eu não quero esconder isso de ninguém. Eu sou isso. Eu sou dessa forma, e dessa forma eu me sinto bem. Eu faço questão de poder gritar para o mundo o amor que eu estou sentindo, não desfazendo o que eu tinha vivido, mas dali para frente. Para mim foi uma vitória. E aí a gente acabou... que foi morar junto e que foi tudo muito lindo, brigando com uma doença que não era leve. Eu posso dizer que foi leve.
eu podia contar com ela para falar das minhas angústias, dos meus medos, de tudo. E foi muito bom, foi assim... Mas, na verdade, eu acho que as pessoas precisam ter coragem de dizer, eu sou isso. Porque dentro do que você é, você tem o seu valor. Eu tive muito problema com alguns preconceitos. E eu sempre enfatizei para mim, não para o mundo. A Patrícia mulher ela não muda pela minha opção sexual. A Patrícia mãe não muda. A Patrícia irmã não muda. A Patrícia filha não muda. Não é a minha preferência sexual que faz eu mudar a minha essência. Eu sou a mesma pessoa. É muito assim, fantástico você trazer. Acho que agora, né, talvez vocês entendam um pouco por que eu desejava muito que a Patrícia pudesse estar aqui, né? Porque a gente passa, ainda mais eu trabalho com processo terapêutico, as pessoas vêm muitas vezes porque elas estão desconectadas de si. Estão em busca de si, porque a gente vai se moldando ao longo da vida, e não é nem sobre o que eu desejo só ser, mas o que eu desejo buscar e aquilo que eu abro mão por uma busca de aprovação, de pertencimento. Então, para a gente pertencer, para a gente ser aprovado, a gente abre mão da gente. E aí a gente, de alguma maneira, adoece no corpo, adoece no emocional, adoece na alma. E aí, quando você fala, né, sobre esse lugar de coragem, é um lugar realmente, e eu posso garantir, né, ao longo dessa jornada, inclusive da minha própria história e de todas as histórias que eu escutei ao longo da minha trajetória profissional e na minha vida, que não são todas as pessoas que têm coragem, né, de dar luz e vazão para viver a própria história, de ser de verdade aquilo que acredita fazer sentido. E por isso, não à toa, que eu trabalho muito com o jargão saia do automático. Porque a gente termina entrando nesse processo do automático o tempo inteiro, de pertencer, de agradar, de ser visto, de ser aplaudido. Mas quando a gente volta para o nosso espaço ali, pro nosso cantinho, a gente com a gente mesmo, não tá nada bem. Não. Eu acho que a coragem, ela é o catalisador da sua virada da chavinha. Mas o que é engraçado, eu acho que nesse processo que eu passei, é que ela foi automática. Se eu tivesse que parar para pensar, e agora, esse e agora não é... eu acho que quando você pergunta, não é tão em essência, porque quando é em essência, você não vê essas barreiras, você faz. Depois você analisa, nossa, que coragem. Porque quando falam da minha história, como você fala, a minha história para mim ela é comum, é só a minha história, né? Não tem esse peso, porque ela foi a minha história, ela é a minha história. E, Paty, é muito legal você trazer isso, que por isso, inclusive, o Pode Ser Você, ele trabalha com essa temática, né? Porque normalmente quando eu me admiro com alguma história, eu me inspiro e sou inspirado o tempo inteiro, né? Às vezes, quando eu conto a minha história, as pessoas, nossa, que história incrível. Eu falo, nossa, né? Ok, né? Mas é o meu caminho, é algo natural para mim. Apesar de eu olhar e falar, nossa, é interessante quando eu olho o que eu passei. As pessoas me falam isso, mas quando a gente escuta, né? A gente, às vezes, está precisando ouvir de outra pessoa. Porque, às vezes, a gente está no linear, né? no limite, naquele mínimo espaço entre o que eu faço agora. Sigo na zona de conforto, porque esse romper, para que a gente possa hoje contar essa história, é muito nesse espaço de... E agora o que eu faço? E, aparentemente, mesmo sendo uma história comum, né? E hoje eu falo que é sobre essa escuta. As pessoas falam uma história comum, mas na hora que a gente está vivendo esse romper, esse instante de coragem para a gente construir uma nova história,
lá atrás, ele é um grande desafio. Ele não é um espaço confortável, ele é um lugar onde a gente para e se questiona. Não. Faço o que agora? Mantenho esse lugar ou vou? Eu acho Não é? que tudo é um grande desafio. Eu me descobri homossexual de 45 para 46 anos. E eu sempre fui desse jeito que vocês estão me vendo. Eu sempre tive cabelo curto, talvez não tão curto, mas eu sempre usei meu uniforme. Todo mundo fala que era tênis, calça jeans e camiseta. Eu nunca fui diferente. Eu nunca gostei de me maquiar. Eu nunca... eu não sei andar de salto alto. Eu pareço... Não sei nem o que eu pareço. Vestido, Deus me livre. Então, mas eu sempre fui assim. E é engraçado que quando eu me assumi homossexual, as pessoas passaram a me ver de forma diferente. De eu ter que pegar, às vezes, fotos minhas, enquanto eu era casada e tal, e falar, olha, mas eu não mudei a minha forma de me vestir, nem nada. E são coisas muito engraçadas, porque as pessoas passam, aí você passa a ter um rótulo. Tudo bem enquanto eu andava assim, mas eu tinha um marido. Hoje eu tenho uma esposa. Tá, eu acho que eu queria te perguntar se a gente não tá falando um pouquinho, vou usar a palavra. Você sentiu preconceito? Alguns preconceitos fortes. Tá. Você tem alguma história sobre uma sensação de preconceito, assim, muito declarado, né? Ou de uma... Muito. É que hoje eu não me importo mais. Hoje eu sei o que eu sou e a Patrícia é isso. Mas, por exemplo, no final já de vida da Dani, ela perdeu a visão. Ela teve uma metástase na meninge, no cérebro, e perdeu a visão. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, aí você vai falar, porque ela acabou de trazer aqui a questão, né? Que a Dani, ela faleceu. Ela faleceu. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas eu precisava, às vezes, a gente tinha uma pizzaria e ia fazer compra todo dia no mercado, e às vezes ela tinha vontade de ir ao banheiro. E aí ela pedia, porque ela nunca deixou de cumprir as nossas funções enquanto ela conseguiu. Então a gente ia no mercado e ela ia junto, embora ela enxergasse pouco. Ela ficou com 25% de uma visão e 30% da outra. Ela só via vultos e luzes. E eu tinha que levá-la ao banheiro. E quando eu levava ela no banheiro, as pessoas falavam, aqui não é banheiro masculino. E aí eu falava, não, eu sei, eu só vim trazê-la ao banheiro, mas eu não sou homem. Então, por muitas vezes e sempre, eu digo que o preconceito comigo é banheiro. Então, hoje, talvez porque já tenha doído um pouco, é muito difícil. É só se eu tiver com muita necessidade de ir ao banheiro. Caso contrário, eu só vou no banheiro na minha casa. Eu não uso banheiro público. Eu já não estava, a Dani já tinha falecido e eu estava com a minha filha no shopping Pode falar. No shopping da Granja. E eu entrei no banheiro, evacuaram o banheiro, e quando eu saí do banheiro, eu só escutava, mas eu não podia acreditar que era comigo. Quando eu saí, eu tinha 7 seguranças. Nossa, e evacuaram o banheiro porque tinha um homem dentro do banheiro, e no banheiro tinham crianças e mulheres. E como é que foi essa sensação? Ali, né? Nessas situações, eu nunca consegui tomar minhas próprias dores. Então, eu saí meio que... A segurança me parou, perguntou, eu falei, mas eu sou mulher. E aí, então a senhora me desculpa e tal. Só que eu saí chorando. E aí a minha filha, quando me viu chorando, ela foi lá e queria ouvir o Doria. E eu falava, eu preciso me acostumar com isso. Isto é o que eu sou hoje. Fica um lugar aí de dor, né? Porque é desafiador quando a gente fala sobre passar preconceito, sobre a gente sentir que o nosso lugar no mundo, ele tá ameaçado simples e unicamente pelo fato da gente ser quem a gente é. Como é que é essa sensação, né? Porque você tá falando agora, eu tô acostumada,
Eu sei que é algo que talvez venha acontecer novamente, ou que aconteça tanto que você Sim. evita de ir no banheiro. Mas como é que é, né? Tomar essa decisão de se... até se preservar, né? No movimento simples, comum de ir ao banheiro. Porque, na verdade, eu não vou... Eu não quero entrar em questões de... Porque eu não acredito que a homossexualidade seja uma escolha. Então, eu não escolhi. Eu só me reconheci depois, porque eu acho que existem outros quês aí que nunca fizeram eu pensar nisso, né? Que acho que a gente vai chegar lá. Então, não é que eu me sinto punida, mas a escolha de me assumir é minha. Então, talvez hoje eu me prive de expor as pessoas que estão ao meu redor. Ok. Então é pensando nas outras, não é só em você, mas na minha pensando... filha, o sofrimento da minha filha quando ela viu aquela situação. E por muitas vezes, por exemplo, eu paro para abastecer no posto de gasolina e o frentista chega para mim e fala: "E aí, patrão?" Aí eu tenho que olhar para ele. Quando ele me olha, ele já percebe. E eu falo: "Mas é patroa." Aí, tudo bem. Porque eu me reconheço mulher. Eu sou mulher. Eu nasci mulher. Eu nunca tive intenção de mudar de sexo. Mas quando eu era casada, parece que tinha... Eu não sei o que tinha em mim. Eu não sei se eu tinha um brilho diferente. Porque eu não mudei em nada. Talvez, né? Uma pergunta, né? Talvez essa sensação de... Você usou bastante essa... Me sinto livre, né? Sim, acho que a minha energia, o que eu guardava, o meu lado masculino, ele vem para fora, né? Então, eu só posso acreditar que seja isso, porque não tem outra explicação. Não existe outra explicação. Né? E essas histórias, né, que são disso, isso também é uma superação em um lugar de escolha. Então, escolher dar esse passo e preservar até, né, a dor, pensando na filha. Eu nunca passei... Às vezes Por exemplo, a gente vai sair com a minha mãe e eu prefiro ir em outro carro, eu prefiro ficar saindo de cena para que, por exemplo, ninguém me aborde como o patrão, o mestre. Porque eu sei que a minha mãe sabe, mas eu sei que deve gerar algum desconforto. E de novo, mais uma vez, é a coragem de se posicionar com consciência. Sim. E a minha mãe, ela leva isso... Eu nunca imaginei. Ela leva isso muito leve também. A minha filha criou uma página chamada Minha Mãe Usa Cueca. E ela posta tudo que ela acha legal, LGBTQIA+. Lá eu falo: "Mariana, não sei nem falar essa sigla, é tão grande." E aí eu comecei a falar: "Meu Deus do céu, se um dia eu estiver na casa da minha mãe e precisar ir ao banheiro e ela abrir a porta, que é comum, é minha mãe, o que eu vou fazer com a minha cueca? Onde eu vou esconder isso? Será que toda vez que eu for na minha mãe eu vou ter que comprar uma calcinha para poder ir lá?" E aí um dia muito natural a minha mãe olhou para mim e falou: "Você usa cueca?" Aí eu comecei a arrumar as desculpas mais doidas. "Ai, mãe, eu uso porque eu sou um pouco gordinha, e aí assa a coxa, então..." Aí ela: "Menina, é só responder. Usa cueca ou não usa cueca?" "Eu uso." "Então pronto, tá tudo bem. Eu já sei que eu não vou te comprar calcinhas." E pronto, passou, sabe? Porque às vezes a gente também acha que a pessoa vai ter um peso que não tem. Ela não carrega isso. Ela aceita de boa. Hoje ela sente até... Acho que se eu falar isso, meus irmãos vão ficar bravos, mas ela até se sente um pouco protegida comigo. E olha que legal você trazer um outro olhar, né? Que é esse lugar, quando você se posiciona, ainda apesar do cuidado que você estava tendo, você perceber que a outra pessoa ali nem estava dando tanta importância quanto você imaginou que daria. E ali também eu acho que foi um outro lugar de alívio, né? Porque eu acho que quando a gente se posiciona dessa forma, você espera um preconceito. E às vezes ele não vem. Mas você já se armou esperando por aquilo.
né? A gente sofre por antecipação na vida. Eu acho que muito mais do que do jeito que as coisas são. E ali fluiu tão bem que eu me surpreendi. Hoje eu consigo ser eu mesma. E aí eu gosto de lembrar, né, o poder da nossa história. E eu vou dizer que não é só a nossa história, o poder da gente bancar, né, a nossa história. Sim. Quando a gente está encaixado na gente, porque a vida vai passar de qualquer maneira, mas a gente vai ter coragem de olhar para nossa história e falar: essa história que eu tô trilhando, não importa a partir de que momento, ela faz muito sentido e está encaixada com quem de fato eu sou, com aquilo de fato que eu acredito, com aquilo que faz sentido, com aquilo que está alinhado. E a tua história, eu vou dizer que ela traduz muito esse lugar da coragem vale a pena. A coragem vale a pena. Ah, vale a pena. E aí eu quero até voltar para um ponto que a gente fez um parênteses aqui. Porque a gente foi para esse lugar, né, que fala muito desse romper, mas a gente falou desse desdobramento, né, logo depois que houve esse acolhimento dessa decisão, de posicionar diante da família, viver esse grande amor. Teve a questão do adoecimento e que a Dani chegou a falecer. Quanto tempo vocês ficaram juntos? E conta um pouquinho desse desdobramento também. A gente ficou junto por quase 3 anos. Casadas, né? A gente foi amiga por 28 anos. Muito amigas. E por... acho que foram 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses... que a gente foi casada. Foi muito intenso. Eu poderia dizer que a gente foi amiga 2 anos e 28 casadas, mas não foi... eu não tive esse privilégio. Mas eu e a Dani, quando a gente começou... quando eu comecei a perceber que já tinha algo diferente no meu sentimento, ela já estava doente. Ela tinha acabado de fazer a cirurgia de retirada do estômago. Eu fiquei com ela no hospital, porque ela tinha 2 filhos, 2 meninos, adolescentes, na época. E existe todo um peso, todo um medo, né? Tem um fantasma muito grande que rodeia isso tudo. Então, eu fiquei com ela no hospital... mas éramos amigas, né? Não... E foi o fato da gente ter se apaixonado não teve a ver com a doença. Muitas pessoas acharam que, como a gente era muito amiga, vai ver que eu tinha... Você já deve ter escutado isso. Já escutei. Meu próprio ex-marido me perguntou isso assim na lata, se eu não estava confundindo esse sentimento porque gera uma comoção, uma compaixão. E eu falei não, porque comoção e compaixão não tem desejo. Então eu consegui definir isso para mim dessa forma, porque quando veio esse assunto à tona, eu também comecei a pensar se não era, né? E não é, eu consigo me lembrar como se fosse hoje. Um dia, ela tinha perdido bastante peso e a minha filha foi oferecer uma calça para ver se servia nela, porque as roupas dela estavam muito largas. E quando ela passou com aquela calça, eu passei também, sabe? Foi uma coisa que isso nunca tinha me acontecido, mas eu consegui identificar que foi naquele momento que alguma coisa fez tulum. E aí eu comecei o que eu tô olhando? Eu não tenho nada para olhar ali. E eu olhava e eu não conseguia, sabe? Era uma coisa... é espontâneo, né? Eu acho que a paixão, o amor, ele nasce. Você não fala, não, isso você não vai sentir, não vai ver. Ele veio e chegou ali. E aí eu me apaixonei perdidamente. E aí eu tive muito medo. Eu não sei se... Não, porque imagina, né? Foi toda uma coragem. Ali tinha um nome, tinha uma pessoa específica, era alguém por quem você havia se apaixonado. Aí, de repente, né, tem todo um processo de adoecimento. E aí, né, houve um falecimento. Sim. E aí, em algum momento, né, você questionou, primeiro, se valeu a pena,
Segundo, e agora, como é que foi? Porque, olha só, a gente tem essa história de coragem romper. E é essa sensação, muitas vezes, quando a gente rompe barreiras. Nossa, eu fiz um sacrifício, ou dei um passo por conta disso. E agora isso não aconteceu mais. Como é que foi esse momento? Ou, né, em algum momento, o que terminou acontecendo foi tão profundo a ponto de ter valido tudo a pena, mas em algum momento você se questionou? Não. Ou você... eu não sei como que é a tua questão espiritual, mas essa questão do... Pô, agora, né, agora que eu cheguei aqui, que eu tô vivendo esse amor, ela foi embora. Como é que foi? Agora que eu tô livre, né? Me libertei. Posso ver esse grande amor, e aí ela faleceu. Como é que foi lidar com essa dinâmica? Não foi fácil, mas eu nunca me questionei se eu posso... Hoje eu tenho 52 anos, e se tem uma coisa que eu posso falar com muita orgulho de mim. Se existe algo que eu tivesse que dizer, que atitude sua você acredita que foi nobre, eu posso dizer que foi esse amor. Esse amor foi nobre e ele me levou a ter as atitudes mais nobres, porque às vezes a gente faz alguma coisa por alguém, mas aquilo te pesa, sabe? Você fala, eu não sei se eu queria, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E todas as vezes que a Dani foi internada, eu fui internada junto, eu me internava, tudo. Não teve um momento que a gente não tenha vivido junto nesses 2 anos e 9 meses. Então, em relação a Dani, eu consigo dizer, eu não tenho nenhum remorso. Eu fiz tudo que eu pude. E o dia mais triste da minha vida foi quando eu ouvi da médica que normalmente a família, quando ela vê um ente numa situação assim, num estado terminal de câncer, ele sai do barco e fica na beira do rio, vendo o barco, né, da vida seguir seu curso. E ela falou para mim, e agora é a hora de você descer do barco, porque você vai junto. Você entrou no barco, você tirou os galhos, você afastou as pedras, você foi e fez, e agora não dá mais para você continuar no barco. E a Dani sempre falava para mim, porque a gente era muito junta, e essa opção mesmo, né, de você se assumir homossexual, ele traz um pouco de solidão. Então se a gente já era amiga, a gente ficou muito mais amiga. E ela falava para mim, eu não quero que você se preocupe. O seu amor me dá força e eu vou chutar a sua bengala. E aí eu não tinha mais quem chutasse minha bengala naquele momento. E às vezes a gente nem tá sozinha da forma que a gente imagina, mas a gente se sente. E não foi fácil. Mas precisava ser, porque ela cumpriu a missão dela e eu ainda não cumpri a minha, ainda estou aqui. E eu posso até dizer que eu tive o privilégio, né, de conhecer a Dani, né, de ver esse amor, de fato. Recebi o convite para estar no casamento das duas. Chorei demais, chorei assim litros, né? Porque foi um momento que eu sabia, né, que foi ali com base em muitas escolhas, abdicações, uma ruptura gigantesca, mas eu via o amor ali presente em todos, e a família estava lá, né? A família estava lá, todo mundo estava ali celebrando, de fato, aquela história, né? Sem entender o movimento de bastidor. Então eu tive o privilégio de tudo que ela está trazendo aqui, eu presenciar, foi um período curto, mas eu também, né? Naquele momento até, eu lembro quando eu recebi o convite de casamento, a Paty falou, você sabe que eu tenho ansiedade, então não dá para negar o meu convite. Ainda foi com base na chantagem, e jamais, né? Entendendo e vendo toda essa trajetória, eu deixaria de estar presente. E, obviamente, eu também não imaginava o desdobramento de tudo isso. Então, eu costumo dizer que a nossa história é tão preciosa, a nossa jornada, ela é tão rica. E a gente
tem que dar valor aos momentos presentes. Então, muitas vezes a gente fala, na próxima eu vou, agora eu tô ocupado. E às vezes a gente não tem a próxima, a gente não tem o depois, a gente só tem o agora. Então, talvez aquilo que você acredita que é importante e que você não está dando valor agora, talvez você não tenha o depois. E a nossa história acontece todos os dias, ela é construída tijolinho por tijolinho diariamente. Então, eu me sinto muito grata por ter estado lá junto e ter essa memória desse momento que foi, né, que eu também guardo no meu coração. Eu tenho uma riquíssima memória do que foi aquele momento. E ali, né, depois desse romper, que aí você trouxe, foi muito difícil. E aí veio, né, como é que foi esse processo depois de acomodação? Você vinha ali de um lugar do sofá passou para esse espaço, e aí veio, o que veio depois, né? Veio depois eu acho que foi a minha maior luta. Porque até ali foram só glórias. Entre aspas, claro, com alguns desconfortos, mas foi aonde eu nasci ali, né? Depois, primeiro que eu não aceitava acho que eu não aceito ainda. O luto, para mim, ele tem um significado de luta. É uma luta diária que você precisa seguir em frente. Que aquela história linda que você lutou para ter, tal, acabou ali. E ela não foi interrompida porque a pessoa não te quis mais, não, porque acabou ali. E dali eu precisava seguir. Não foi fácil. Foi uma luta. Tive momentos extremamente depressivos. Tive momento de querer me isolar do mundo, que eu não queria falar, não queria sair, não queria conversar. Aí teve os momentos que você fala, não, eu tenho mais é que curtir a vida porque poderia ter sido eu e teria acabado ali. Tudo bem que eu teria morrido feliz. Mas eu precisava achar um novo rumo para minha própria vida. Porque a doença, o câncer, elimina muito, no sentido de extinguir muitas coisas, né? Muitos momentos, muitas coisas que você... E até, muitas vezes, a esperança. Ele te dá muito medo. Vamos fazer um exame. Aquela angústia, aquela ansiedade do fazer o exame, a sair o resultado e você não sabe o que está por trás, é uma coisa que não é... E eu e a Dani, a gente sempre tentou levar tudo com muita leveza, sempre conversando muito, tudo às claras. Entendeu? Tinha dia de eu chorar e ela falar para mim, você tá chorando por quê? Eu tô aqui ainda. Entendeu? E eu falo, porque eu tenho medo. Medo do quê? Não adianta a gente ter medo, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Sabe o que é importante? É que a gente tá podendo falar que a gente tem medo, que a gente se ama, que a gente tá junto. Então, claro que não é assim lindo, né? Mas era leve. Tinha dia que ela se sentia com medo, e aí eu precisava buscar força onde eu nem sabia que eu tinha, né? E assim foi, e foi bom, foi muito bom, eu fui muito feliz, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, né? Eu digo que hoje, depois, esse mês faz 6 anos que a Dani faleceu. Eu digo que foi um grande amor, mas eu acho que nada é por acaso. Então eu acho que se com 45 anos eu não sabia que eu era homossexual, eu precisei de alguém que eu confiasse muito, de alguém que eu saberia que seguraria a onda para eu conseguir passar essa ponte e realmente chegar no que eu era em essência. E se não fosse ela, não seria. Então, as pessoas falavam para mim, você perdeu muito, você perdeu a amiga, a companheira, a parceira, Mas quando a gente fala nisso, a gente fala com pesar. Hoje eu falo que não. Eu falo que bom que eu tive uma pessoa que pudesse estar ali me dando a mão para que eu fizesse passar essa ponte, que não é fácil.
E é legal que você trouxe um ponto que em todas as histórias que a gente tem, né, ao longo das jornadas, das vidas das pessoas, sempre existe alguém ou algumas pessoas que, se não estivessem ali, não dessem a mão pra gente, a gente não conseguiria. Não. Então esse poder, né, que a gente, às vezes a gente é essa pessoa na vida do outro, ele Sim. sempre vai compor todas as histórias. Em todas as histórias que a gente escuta, pode observar, existe uma pessoa que está ali, que confia e acredita na gente. Porque até aquele momento, talvez a gente não acredite e confie tanto na gente, quanto depois, ao longo do caminho, a gente começa a acreditar. Então a gente precisa desse apoio externo, desse lugar de confiança, de amor, de apoio, para que a gente consiga ter aquela energia necessária, a força necessária da coragem para conseguir acontecer. E aí você se viu nesse lugar e se permitiu que isso acontecesse. E aí você comentou que tiveram muitos desdobramentos depois. Então, depois disso, hoje você está com alguém, o que aconteceu na sua vida profissional? Quais foram os desdobramentos? Conta aqui pra gente. Ai, a minha vida profissional mudou da água para o vinho, porque eu tive, por 19 anos, eu tive gráfica. E, de repente, tudo bem que pelo processo da pandemia, né, e tudo isso que a gente passou, e eu estava no auge de uma depressão. Um dia eu estava passando o feed do meu Instagram e eu vi uma casinha de palito de sorvete e eu não tinha nada para fazer naquele momento e não estava... Acho que quando a gente não está muito bem, você vai procurando coisas para... E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer uma casinha dessa. E comecei a colar lá palitos de sorvete e tal, e eu me descobri naquilo. Virou uma paixão, um lugar onde eu construo o meu mundo. E aí eu coloquei o nome do meu pequeno mundo, que na verdade o meu pequeno mundo, ele está aqui. E aí eu consigo pôr o que eu estou sentindo, pensando naquilo que eu vou construindo. E hoje é isso. É muito... Eu vou até convidar, qual que é o arroba? Arroba meu pequeno mundo PL. Vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem, acompanharem, porque é tão simbólico, né? E até quando você fala, você traz esse espaço, porque no fundo a gente tem o nosso mundo individual. A gente está ali no coletivo, a gente tem essa oportunidade de trazer, compartilhar a nossa história, mas a única pessoa que está com a gente, ao longo de toda a nossa jornada, de toda a nossa história, é a gente. A gente vai estar com a gente o tempo inteiro. O meu pequeno mundo são mini jardins ou mini dioramas que eu faço, as miniaturas, e ficou meu pequeno mundo porque é tudo pequenininho. Mas não é, às vezes alguém me chama em casa: ei, você está fazendo o quê? Eu só estou no meu pequeno mundo aqui dentro. Porque às vezes eu estou lá mesmo, dentro do meu pequeno mundo. E hoje, você tem alguém? Você seguiu com alguém? Sim, hoje eu moro com uma outra pessoa que é fantástica. E a Érica é isso, não tem... A Érica foi outra também que se descobriu adulta já e se assumiu comigo. Olha... Porque ela também não tinha essa... Coragem. Ela tinha muito medo de tudo. Nossa, Paty, que legal essa parte, porque eu acabei de trazer, né? Às vezes a gente precisa de alguém, e a vida é isso, cheia de ciclos, né? Então, às vezes a gente está ocupando este lugar na vida do outro, né? Ou a gente tem um outro que ocupa esse lugar. Então, muitas vezes a gente nem consegue oferecer, ou às vezes a gente nem valoriza. A gente não faz a menor ideia do que é aquele apoio, do que é aquela mão que está ali para nos dar essa sensação de confiança, de se sentir amado, independente das circunstâncias, visto, acolhido, para que a gente dê o nosso passo de coragem. Você precisou de alguém e depois você se tornou esse alguém na vida de outra pessoa.
E ela com a mesma importância ainda hoje na minha vida também, porque não deixa de ser importante, né? Eu falo para ela, eu não quero que você chute a minha bengala, mas não dá para você soltar minha mão agora, né? Uma pessoa muito parceira, muito... Eu trabalho só com materiais reciclados, então tem hora que a gente está andando, indo para algum lugar e eu acho que, como se chama, não é? Aquelas caçambas cheia de coisa de demolição. E eu paro e vou lá vasculhar. E todo mundo em casa já me chama de mãe Lucinda. E a Érica tá lá, ela vai junto. Ela bota a mão na massa, ela carrega meus troncos, os telhas velhas, porque eu uso tudo isso como base, como... né? E ela é parceira nesse nível. E eu falo que, assim, eu posso escutar, né, essa história quantas vezes forem. Cada vez eu escuto de uma maneira e eu sempre me emociono, me inspiro, porque aquilo que a gente falou aqui, né? Parece comum. E quando a gente olha a história do outro, às vezes a gente recebe uma dose ali de inspiração e a gente toma, às vezes, a coragem emprestada para que a gente possa dar o passo que pra gente, dentro da nossa história, é difícil fazer. Então, que história, Paty, assim, eu nem costumo dizer, eu não tenho palavras, né? E eu quero já começar te agradecendo por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade. E vou dizer que é inestimável. E é um hábito, né? A gente falar muito, contar histórias depois que a pessoa se foi. E eu falo que esse podcast é o espaço para que a gente tenha a nossa própria voz e que a gente consiga levar, a partir da nossa fala, as nossas histórias. E detalhe, não é por aquilo que a gente conquistou, porque muito a gente fala, né? Aquela conquista do trabalho, aquele grande feito. Eu falo, não, a nossa própria jornada, ela é uma história incrível, ela é algo que é inspirador, só a gente não sabe disso. A gente só percebe quando a gente conta para alguém e a gente escuta. Nossa, que história inspiradora, que história é essa, né, que me impactou dessa maneira. Então, te agradeço imensamente, mas eu não posso deixar de fazer 2 perguntas. Da gente finalizar aqui o nosso encontro, que passou muito rápido, muito rápido. Eu ficaria aqui escutando, porque a gente começou falando, né, que essas são a história que mais impactou, mas eu sei que tem muito mais história. Eu ficaria aqui horas te escutando. Eu quero te perguntar o que você deixa, né, para nossa audiência, aquele óbvio que precisa ser dito. É uma frase famosa já. Qual? Conta aqui pra gente. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que isso é muito importante no mundo de hoje. Porque dentro da loucura da vida, as pessoas esquecem que, às vezes, um bom dia bem dado muda o dia de alguém. Que, às vezes, uma atitude de você abaixar e pegar alguma coisa de alguém que caiu, a pessoa consegue ver algo de bom no mundo que anda tão cruel. E mesmo na opção, né, que a gente faz de vida, que a gente sabe que a gente pode alimentar o lado bom ou o lado ruim. E é muito mais fácil, talvez, você ser ruim. A bondade dá um pouco mais de trabalho. Mas a gente precisa sempre lembrar que pode ser com a gente. E aí é preferível que a gente tenha um pouco mais de trabalho. Que a gente alimente o bom. E entenda que, às vezes, a outra pessoa só precisa de um bom dia. E é muito interessante quando você traz a tua fala, né? Daquele óbvio que precisa ser dito. E é o simples, é o pequeno, é aquilo que se conecta também com o seu pequeno mundo, são as pequenas coisas que fazem as grandes diferenças. Sim. A gente só não imagina o impacto gigantesco que aquilo pode ter na vida da outra pessoa. E aí, ouvindo a tua história, que agora vai ficar ali difundida e vai alcançar um número talvez que você nem imagine, vai transformar, impactar, inspirar a vida de tantas pessoas que estão aí,
que vão ouvir. E eu faço questão de pedir para você deixar o seu comentário aqui. Como é que foi escutar essa história? Porque o quanto ela te inspirou, te impactou. Então, é muito importante que a gente receba também, que eu acho que é um motivador para seguir no teu caminho de coragem. Que legado você acha que essa tua história contada, narrada por você deixa? Você deixa para a humanidade, para a vida, para... Aí eu nunca imaginei que... Quando a gente pensa em legado, a gente pensa em pessoas, né, grandiosas, famosas. E um dia eu cheguei na minha mesa e tinha um papelzinho colado no meu mural escrito "Mamãe, te amo". Parecia uma coisa feita por uma criancinha de 7 anos, mas a minha filha já tinha uns 23 na época. E todo desenhadinho. E eu achei bonitinho, engraçadinho. A gente é mãe, né? Deixei lá. E um dia bateu um vento e aquele papel já estava lá no meu mural há alguns meses. E o papel voou. Ele saiu do ímã e voou e caiu virado ao contrário. Quando eu vi que tinha algo escrito, eu até trouxe. Pode pegar? Pode. Ai, nossa, acho que eu choro agora. Vamos lá. E aí o papel caiu assim e eu li: "Você é o meu exemplo para eu ser quem eu quiser". Então eu acho que esse é o... Se eu pudesse deixar alguma coisa, que as pessoas criassem a coragem de ser o que elas são, de verdade. Se quiser mostrar. Tá aqui o meu papelzinho. E eu nem dobro, porque ele vai voltar para o meu mural. Eu só trouxe porque eu acho que é muito importante que a gente valorize o que é... Talvez o que a gente deixe dentro de casa, mesmo que a gente nem pensa que a gente conseguiu deixar algo importante assim para alguém. E eu fiquei muito orgulhosa da minha filha entender que em qualquer época da vida dela ela pode ser o que ela quiser. Que as pessoas entendam que todo mundo pode ser o que quiser. Ai, meu olhinho aqui cheio de lágrimas. E já estamos chegando ao fim. Paty, de novo, mais uma vez. Eu te agradeço muitão pela oportunidade e que talvez essa história consiga fazer com que chegue em alguém que esteja precisando de alguma mensagem para que crie coragem e exista. Não sobreviva, exista. Tá difícil falar depois disso, né? E quero te agradecer. Eu que agradeço. Imensamente. Muito, muito, muito. Um carinho enorme por isso tudo. Tenha certeza que a sua história já deixou muito rastro de exemplo, de coragem e agora ainda mais. Então, muito, muito, muito obrigada mais uma vez por aceitar, porque é essa coragem também, se expor, estar aqui, né, e saber, não saber de que maneira as pessoas vão escutar, para quem que vai chegar. Então, te agradeço imensamente. E eu vou dizer para você, né, fique aqui com a gente, acompanhe o próximo podcast, porque você não faz ideia. Pode ser você. Histórias que inspiram. Talvez você não faça ideia do quanto a sua história possa inspirar a vida grandiosamente de outras pessoas. Obrigada, Paty. Eu que agradeço. Gente, acho que se fosse ao vivo ia ser... Eu tô tão acostumada a fazer coisa de uma hora.